Você sabia que, ao longo da história, algumas cobras atingiram tamanhos tão absurdos que fariam qualquer cena de filme de terror parecer brincadeira? Prepare-se, porque hoje vamos conhecer as 20 maiores espécies de serpentes que já existiram, desde criaturas pré-históricas gigantescas até as mais impressionantes que ainda vivem entre nós. Titanoboa. Há cerca de 58 milhões de anos, nas florestas tropicais da América do Sul, deslizava o maior predador que o planeta já viu, a Titanoboa. Essa serpente pré-histórica podia alcançar 13 metros de comprimento e pesar mais de 1 tonelada, mais do que um carro e quase tão longa quanto um ônibus escolar. O clima da época, cerca de 10 graus Celsius mais quente no Equador do que hoje, favorecia o crescimento exagerado de répteis. A Titanoboa dominava rios e pântanos, caçando crocodilos primitivos e tartarugas gigantes. Seu ataque era simples e implacável: morder, enrolar-se e usar força bruta para sufocar a presa. Descoberta em fósseis na Colômbia, ela é uma janela para um passado onde a vida atingia proporções quase inimagináveis. Se fosse possível voltar no tempo, navegar em um rio daquele período significaria saber que, sob a superfície, poderia haver algo do tamanho de um tronco de árvore, esperando por você. Piton reticulada. A verdadeira campeã de comprimento entre todas as cobras vivas. O maior exemplar já registrado oficialmente media 10,05 metros, o equivalente a 3 carros alinhados, ou a altura de um prédio de 3 andares se fosse esticada na vertical. Nativa das florestas tropicais e campos do Sudeste Asiático, a Piton reticulada é um predador de emboscada extremamente paciente. Pode passar horas imóvel, enrolada em galhos baixos ou camuflada na beira de um rio, à espera de uma oportunidade perfeita. Quando a vítima se aproxima, seja um javali, um macaco ou até um cervo, ela dispara com uma velocidade surpreendente para o seu tamanho, mordendo para segurar e enrolando o corpo em volta como uma prensa hidráulica viva. A cada expiração da presa, a cobra aperta mais, até que o coração pare de bater. Apesar de não ser venenosa, seu tamanho e força são suficientes para colocar qualquer ser humano em perigo. Há relatos raros, mas confirmados, de ataques fatais a pessoas. Em 2018, por exemplo, aldeões na Indonésia encontraram um homem desaparecido dentro de uma piton de 7 metros. A pele dessa serpente é uma verdadeira obra de arte natural, com padrões complexos e irregulares que funcionam como camuflagem perfeita na selva. É exatamente essa combinação de beleza e perigo que torna o encontro com uma piton reticulada algo tão marcante e, para muitos, aterrorizante. Sucuri verde. Entre todas as serpentes vivas, nenhuma supera a sucuri verde em robustez. Pode chegar a 8 metros de comprimento, pesar mais de 250 quilos e ter um diâmetro que ultrapassa 30 centímetros, tão grossa quanto o pneu de um carro. Ela reina nas águas escuras da Amazônia e é perfeitamente adaptada ao ambiente aquático. Diferente de outras cobras, raramente se afasta muito dos rios e igarapés. Seu corpo é como um torpedo vivo, pesado, silencioso e invisível até o momento do ataque. Caça emboscando. Fica quase totalmente submersa, deixando à mostra apenas os olhos e as narinas. Quando a presa, um jacaré, uma capivara ou até mesmo uma onça, entra em alcance, a sucuri explode em movimento, morde com força e enrola o corpo, levando a vítima para o fundo até que se afogue. Embora raramente ataque humanos, sua fama é tão poderosa que ribeirinhos e pescadores ficam atentos a qualquer ondulação estranha na superfície da água. Em comunidades amazônicas, histórias de encontros com sucuris se misturam à tradição oral. Alguns falam de cobras capazes de virar canoas, outros juram ter visto exemplares ainda maiores que os registrados pela ciência. Seja mito ou realidade, o respeito por esse gigante aquático é absoluto e merecido. Piton birmanesa.
Originalmente encontrada nas florestas e pântanos do Sudeste Asiático, a piton birmanesa hoje é também uma invasora temida nos pântanos da Flórida. Introduzida por criadores e proprietários que a abandonaram na natureza, ela se adaptou tão bem que virou um problema ecológico grave. Um exemplar recorde capturado media 5,8 metros e pesava quase 100 quilos. Mas não é apenas o tamanho que impressiona, é o apetite. Essas cobras são capazes de engolir veados inteiros e até crocodilos americanos, o que as coloca no topo da cadeia alimentar onde quer que estejam. Sem predadores naturais nos Everglades, elas se multiplicam rapidamente e estão dizimando populações de mamíferos nativos, como guaxinins, coelhos e linces. O governo da Flórida organiza competições de caça para tentar controlar a população, mas a tarefa é difícil. A piton birmanesa é mestra em camuflagem, ativa principalmente à noite e pode ficar semanas sem se mover após uma grande refeição. Encontrar uma dessas no pântano é um encontro silencioso e potencialmente perigoso. Elas não são agressivas por natureza, mas diante de um susto ou ao se sentirem ameaçadas, podem reagir com velocidade e força que poucos esperam de um animal tão grande. Piton pedra africana. A maior serpente do continente africano, capaz de atingir 7 metros de comprimento e pesar mais de 90 quilos. Seu nome não é à toa. O corpo é robusto, a cabeça é larga e musculosa e o temperamento, bem, é famoso por não ser dos mais amigáveis. Ao contrário de outras cobras que preferem recuar, a piton pedra africana não hesita em se defender agressivamente. Habitante de savanas, florestas abertas e margens de rios, caça desde aves grandes até animais domésticos e silvestres de médio porte. Um antílope jovem ou uma cabra são presas comuns. Em vilarejos africanos, histórias sobre pitons engolindo cabras inteiras ou atacando pessoas circulam há décadas. Embora ataques a humanos sejam raros, eles acontecem, especialmente em áreas onde a cobra perdeu o medo da presença humana. O ataque segue a lógica das constritoras, um bote rápido, mordida firme e enrolar do corpo. A cada respiração da presa, o aperto aumenta, até que tudo se aquiete. Seu tamanho, força e comportamento mais ousado a tornam um dos répteis mais respeitados e temidos da África. Piton indiana. Encontrada em grande parte do subcontinente indiano, essa gigante pode alcançar 6 metros de comprimento e pesar até 90 quilos. Apesar de não ser venenosa, é um predador letal e extremamente paciente. A piton indiana prefere caçar emboscando. Fica imóvel por longos períodos, camuflada entre folhas, galhos ou até em poças rasas esperando que um animal se aproxime. Suas presas variam de roedores e aves até cervos e chacais. Quando ataca, o movimento é rápido, morde para segurar e enrola o corpo, apertando até que a presa pare de respirar. Um caso curioso registrado na década de 1980 surpreendeu biólogos. Um exemplar foi encontrado após engolir um cervo inteiro e, em seguida, subir em uma árvore para se aquecer ao sol e digerir a refeição, algo incomum para um animal tão pesado. Na cultura popular da Índia, essa serpente é vista com respeito. Algumas comunidades acreditam que ela protege florestas sagradas, enquanto outras a temem como mau presságio. Independentemente da crença, é consenso que cruzar com uma dessas de surpresa não é experiência para os fracos de coração. Piton ametista. Nativa do norte da Austrália, Papua Nova Guiné e algumas ilhas da Indonésia, a piton ametista chama atenção não só pelo tamanho, que pode ultrapassar 6 metros, mas também pelo brilho único de suas escamas, que refletem tons azulados e violetas quando iluminadas. Seu método de caça é o de uma constritora clássica: ataque rápido, mordida firme e enrolar do corpo até que a presa sucumba. Suas refeições incluem aves, morcegos e até wallabies, que são parentes menores dos cangurus. Pesquisadores já observaram comportamentos surpreendentes, como capturar morcegos em pleno voo, pendurada de galhos, e engolir a presa ainda viva, sem passar pelo processo de constrição.
Apesar de seu tamanho e habilidades, não é considerada agressiva com humanos e costuma evitar confrontos. Para quem vive em áreas rurais da Austrália, encontrar uma ametista no quintal pode ser ao mesmo tempo assustador e fascinante. Afinal, não é todo dia que se vê uma joia viva de 6 metros deslizando diante dos olhos. Jiboia constritora. Famosa em todo o continente americano, a jiboia constritora vive desde o México até a Argentina, adaptando-se a diferentes ambientes, do cerrado às florestas tropicais. Pode atingir 4 metros de comprimento e pesar mais de 40 quilos. Ao caçar, confia na camuflagem para se aproximar de roedores, aves ou lagartos. Quando ataca, envolve a vítima e a aperta com força controlada, cortando o fluxo sanguíneo até que o coração pare. Ao contrário do que muitos acreditam, não quebra ossos. Em algumas comunidades rurais, a jiboia é até tolerada, pois ajuda a controlar pragas como ratos. Porém, em áreas próximas a fazendas, pode se tornar indesejada por predar aves domésticas. Apesar de seu porte, raramente representa perigo para humanos, mas sua presença inesperada, enrolada em um galho ou no telhado de uma casa, costuma ser suficiente para provocar um bom susto. Sucuri amarela. Parente menor da sucuri verde, a sucuri amarela habita áreas alagadas da América do Sul, especialmente no Pantanal. Mede em média 4,5 metros, mas alguns exemplares ultrapassam os 5 metros. Seu corpo dourado com manchas escuras proporciona a camuflagem perfeita em águas turvas e margens de rios. Ao caçar, permanece imóvel, com apenas os olhos e narinas à mostra. Quando a presa, geralmente aves aquáticas, peixes grandes ou pequenos mamíferos, se aproxima, a sucuri ataca com velocidade surpreendente, enrolando-se e afogando-a antes de engolir. Por viver em regiões frequentadas por pescadores e criadores de gado, encontros são comuns. Apesar de não ser tão pesada quanto a sucuri verde, sua força é impressionante e suficiente para dominar presas muito maiores do que ela. No folclore pantaneiro, é vista ora como protetora das águas, ora como ameaça a ser temida, uma dualidade que reflete bem o respeito que inspira. Jiboia de cauda vermelha colombiana. Reconhecida pela cauda de um vermelho intenso, essa subespécie de jiboia vive nas florestas tropicais da Colômbia e pode medir mais de 3,5 metros. Sua coloração clara com manchas escuras é interrompida por essa cauda vibrante, que lhe dá um nome e a torna uma das serpentes mais apreciadas por criadores, algo que, infelizmente, alimenta o tráfico de animais. Caça como toda boa constritora, ataque veloz, mordida firme e constrição até a morte da presa. Em seu cardápio estão roedores, aves e até pequenos primatas. Diferente de outras espécies, é relativamente tolerante à presença humana e já foi encontrada vivendo próxima a plantações, ajudando no controle de pragas. No entanto, um encontro inesperado com uma dessas no meio da selva ainda é capaz de acelerar o coração de qualquer um. Piton-oliva. Encontrada no norte da Austrália, a piton-oliva é uma das maiores serpentes do país, podendo atingir 4 a 6 metros de comprimento e pesar mais de 40 quilos. Recebe esse nome pelo tom verde-oliva de suas escamas, que brilham à luz do sol e ajudam na camuflagem entre rochas e vegetação seca. Ela é uma predadora versátil, caça tanto em terra quanto na água, aproveitando sua força para dominar presas grandes, como o wallabies e até crocodilos de água doce. Há registros impressionantes de pitons-oliva estrangulando crocodilos e engolindo-os inteiros, um processo que pode levar horas. Apesar de não ser venenosa, é extremamente poderosa e sabe aproveitar cada músculo do corpo para dominar a presa. Costuma evitar humanos, mas já foi encontrada próxima a acampamentos, atraída por restos de comida e pequenos animais domésticos. Para o povo aborígene, a piton-oliva aparece em lendas como guardiã de rios e fendas rochosas, um espírito silencioso que observa de longe,
uma figura respeitada tanto na cultura quanto no ecossistema australiano. Naja real, King Cobra. A maior cobra venenosa do mundo, a naja real pode chegar a 5,5 metros de comprimento, embora a média seja menor. É encontrada na Índia, China, Malásia, Indonésia e Filipinas. Seu comportamento é cauteloso, prefere evitar contato com humanos, mas, quando ameaçada, ergue a parte frontal do corpo, abre o famoso capelo e solta um silvo ameaçador. Esse erguer pode alcançar a altura dos olhos de uma pessoa adulta, um espetáculo tanto fascinante quanto intimidador. O veneno da naja real é neurotóxico, atacando o sistema nervoso e causando paralisia respiratória. Felizmente, ela raramente ataca sem provocação, e a maioria das mordidas fatais ocorre quando alguém tenta capturá-la. Um fato curioso é que seu prato preferido são outras cobras, incluindo espécies venenosas. É uma predadora de predadores, o que a torna vital para o equilíbrio dos ecossistemas onde vive. Mamba negra. Temida na África subsaariana, a mamba negra pode chegar a 4,5 metros e é conhecida por sua velocidade, capaz de se mover a até 20 km por hora em curtas distâncias. Seu nome vem da cor escura do interior da boca, que exibe ao se sentir ameaçada. O corpo, na verdade, varia entre cinza e marrom-oliva. O veneno é um dos mais potentes do mundo e, sem tratamento, pode levar à morte em menos de 30 minutos. Durante muito tempo, não havia antídoto disponível em várias regiões da África, o que aumentou sua reputação letal. Apesar das lendas de que persegue pessoas, na realidade prefere fugir. Ataques geralmente ocorrem quando ela é encurralada ou acidentalmente surpreendida. Ainda assim, o simples avistamento de uma mamba negra costuma ser suficiente para fazer qualquer um recuar. Jiboia cubana. Exclusiva de Cuba, a jiboia cubana é a maior predadora terrestre do país, podendo chegar a 4 metros. Vive em florestas e cavernas, onde exibe um comportamento raro entre serpentes. Caça cooperativamente. Pesquisas revelaram que, em certas cavernas, várias jiboias se posicionam juntas na saída, penduradas no teto, como uma barreira viva. Quando os morcegos saem ao entardecer, cada cobra ataca na sua vez, capturando presas sem competir com as demais. Essa estratégia de caça em grupo é quase inédita entre serpentes e mostra um nível de adaptação impressionante. Apesar do tamanho, não representa ameaça direta a humanos, mas o susto de encontrar várias dessas na entrada de uma caverna não deve ser pequeno. Jiboia terrestre de Madagascar. Endêmica de Madagascar, essa jiboia se camufla perfeitamente no chão da floresta, entre folhas secas e raízes. Pode medir até 3,5 metros e é uma predadora de emboscada eficiente, caçando pequenos mamíferos, aves e répteis. Culturalmente, é respeitada em algumas regiões da ilha. Há lendas que a retratam como protetora de áreas sagradas e punidora daqueles que desrespeitam a floresta. Por isso, em certos vilarejos, não é morta mesmo quando aparece perto das casas. Seu papel ecológico é fundamental no controle de espécies menores. É lenta e paciente, mas quando ataca, a velocidade surpreende, e uma vez que se enrola na presa, a força é irresistível. Cobra rasteirada indiana. Apesar do nome intimidador, essa cobra é inofensiva para humanos. Mede em média 2 metros, mas alguns exemplares chegam perto dos 3. Vive em quase todo o território indiano e parte do sudeste asiático. Seu valor está na dieta. É especialista em caçar ratos e camundongos, sendo uma aliada dos agricultores no controle de pragas. É tão eficiente que em muitas aldeias é bem-vinda nos campos. Quando ameaçada, infla o corpo e emite um silvo alto, imitando o comportamento de uma cobra venenosa para assustar predadores. Esse disfarce funciona, mas também faz com que às vezes seja confundida com espécies perigosas e morta por engano. Jiboia argentina. Subespécie rara encontrada no oeste da Argentina,
pode atingir 4 metros e exibe um padrão de cores que varia entre cinza claro e preto, às vezes com tons rosados. Infelizmente, está ameaçada pela destruição do habitat e pelo comércio ilegal, já que sua beleza a torna cobiçada no mercado de animais exóticos. Habita florestas secas e áreas de arbustos, onde caça pequenos mamíferos e aves. É uma constritora eficiente, enrolando-se na presa até causar asfixia. Sua população em declínio a coloca na lista de espécies que precisam de proteção urgente. Megapitons Indonésia. Em algumas vilas da Indonésia, histórias sobre pitons gigantes fazem parte do dia a dia. Um caso documentado envolveu um exemplar de 8 metros que atacou um morador após ser perturbado enquanto descansava. O ataque foi rápido e a cobra chegou a começar a enrolá-lo, mas vizinhos intervieram e conseguiram salvar o homem. A captura exigiu várias pessoas e o animal foi colocado em um cercado improvisado, que acabou recusado pelo zoológico local por já ter cobras demais desse tamanho. Esses encontros lembram que, nas regiões rurais da Indonésia, viver próximo a grandes pitons é uma realidade constante. Medusa, a maior cobra já registrada em cativeiro, é Medusa, uma piton reticulada que vivia em Kansas City, nos Estados Unidos. Media 7,67 metros e pesava cerca de 158 quilos. Para ser medida, foi necessário o esforço de 15 pessoas, que a seguraram esticada por alguns minutos. Sua dieta incluía coelhos, porcos e até veados de 18 quilos. Apesar do tamanho, era mantida sob controle em um centro de exibições e tornou-se atração mundial após entrar para o Guinness World Records. Víbora gabonesa. Uma das maiores e mais pesadas víboras do mundo, a víbora gabonesa pode medir até 2 metros. Mas seu peso e corpo robusto o impressionam ainda mais. Possui as presas mais longas entre todas as cobras venenosas, cerca de 5 centímetros, e um veneno extremamente potente. Sua cabeça larga e achatada apresenta padrões que a camuflam perfeitamente no chão da floresta. Habita florestas e savanas da África Ocidental e Central. Apesar do veneno mortal, raramente ataca humanos, pois prefere confiar na camuflagem para evitar conflitos. Mas, se provocada, o bote é rápido e devastador, injetando grande quantidade de toxina em um único golpe. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada pelo mundo das maiores serpentes já registradas. De criaturas pré-históricas colossais como a titanoboa, até caçadoras modernas como a mamba negra, cada uma dessas espécies prova que o reino das cobras é tão diverso quanto fascinante e, às vezes, assustador. Elas podem inspirar medo, respeito ou até admiração, mas todas têm um papel crucial nos ecossistemas onde vivem. Seja controlando populações de presas, mantendo o equilíbrio natural, ou simplesmente nos lembrando de que a natureza ainda guarda gigantes dignos de lenda, essas serpentes mostram que o mundo selvagem é muito maior e mais incrível do que imaginamos.